São Luís, seu placar KTO pro jogo de hoje. Cruzeiro 2-0. Guilherme Alves, seu placar KTO pro jogo de hoje. Tô com o Washington, 2-0 e uma atuação convincente do Cruzeiro. Pauleira, seu placar KTO pro jogo de hoje. 3-0. 1-0 é o meu placar. Você vai ganhar do Coritiba no Mineirão. Vai ganhar do Coritiba no Mineirão, não tem como não ganhar. De 1-0 lá o que você vai ganhar do Coritiba. Aí ele vai ter uma sobrevida, porque vai ganhar do Coritiba, não é possível. Alguns momentos depois... Olha lá, 53 minutos. Já passou do tempo, juiz. Que vergonha. E a torcida indignada, xingando o Tite, mandando ele pedir demissão. Não vai pedir. Não vai pedir. Ele não pede demissão. Olha lá, acabou. Vamos ver a vaia. Vamos ver. Aí, Tite. Olha lá, correu pro vestiário. Tô indo embora agora do Mineirão, depois desse Cruzeiro 1, Coritiba 2, ou seja, mais uma derrota no Brasileirão vexatória, agora jogando dentro do nosso mando. E eu não consigo ver mais nenhuma perspectiva de melhora. Não que tivesse antes, mas a gente fica aguardando. Você fala, pô, só teve um jogo, só teve 2, só teve 3, só teve 4. Agora chega num momento que não tem mais como a gente criar desculpa, como a gente tentar justificar, como a gente tentar achar algo de positivo nesse trabalho do Tite até agora, né? O Cruzeiro acumulou 2 derrotas do Campeonato Brasileiro, uma campanha patética, ridícula no Campeonato Mineiro, correndo o risco de não chegar numa semifinal, com um investimento absurdo que a gente fez, né? E assim, a gente vê um time que não sabe se defender, um time que não sabe atacar, que tem dificuldade para tomar decisão básica, um time que tá a pé de lateral direito. O Willian fez mais uma vez uma partida tenebrosa, Fagner entrou muito mal. E, enfim, a gente ganhou do Betim, né, na última partida, mas eu não vi nenhum torcedor feliz com aquela vitória. Porque, primeiro, que ganhar do Betim não significa nada, infelizmente, com todo respeito ao Betim, mas não significa nada. E segundo, a gente jogou muito mal. Então aquela vitória foi um alívio momentâneo, mas todo mundo continuou preocupado porque o desempenho foi tenebroso. E hoje, mais uma vez, o Cruzeiro começa o jogo bem, você pensa que agora vai ser diferente, e não. O filme é o mesmo no segundo tempo, o rendimento cai, a parte física cai, e a gente deixa o adversário fazer o que quiser. Então essa derrota aí é para esgotar a paciência de qualquer um. Hoje a torcida se mostrou contra Tite no estádio, contou vários cantos aí pedindo fora, pedindo a saída dele, e eu não consigo julgar, gente. Ah, mas ele acabou de chegar, tem pouco tempo de trabalho, mas ele pegou um trabalho muito bem feito do Jardim e ele destruiu tudo que funcionava no time. E a queda individual também é muito brusca. Acho que os jogadores também têm culpa nisso tudo, mas o Tite é o principal responsável por essa decadência. Então, a paciência acabou. Pereira fatiou, deixou no chão, Pereira! Matheus Pereira! Que golaço! Tá lá! Zerou! Passe errado. Levantamento, olha o Coritiba, pintou, empate, vai fazer! Lavega, o baixinho, camisa 7, no levantamento lá pro lado esquerdo da área celeste, o domínio, o passe rasteiro, e o Lavega teve só o trabalho de dar o tapa, empurrar por fundo do barbante. Tá tudo igual, um para o Cruzeiro, um também para o Coritiba, na marca dos 44 minutos. Que pecado, empata o Coritiba no Mineirão, 1-1. Lavega, Paulina. Exatamente, é a máxima do futebol, né? Quem não faz, leva. E de fato o Cruzeiro perdeu muitas chances. Porém o Coritiba chegou e chegou bem, com o Breno Lopes encontrando muito bem o Lavega. E o Lavega só precisou empurrar a bola pro gol. 1-1, que pecado. E olha o Coritiba, é perigo, que bolão, pintou virada, vai fazer, limpou o Cássio. É o Breno Lopes? Ele mesmo. Breno Lopes. Um contra-ataque mortal do Coritiba. Eram 2 contra 2.
O passe ali, eu não sei, me parece que foi do Lavega, eu acho. Não sei quem deu assistência pro Breno Lopes, mas foi um passe na medida. O Breno Lopes teve uma frieza absurda, dominou, limpou o Cássio e fez o vira-virou. Aos 7 minutos do segundo tempo, 2 para o Curitiba. Meus amigos, 1 para o Cruzeiro, Paulo. Eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar que no primeiro tempo o Cruzeiro não começou bem. O Cruzeiro começou bem. E é por isso que eu fico tão surpreso. Como que um time, o Washington e Paulo, que começou bem, dominando as ações do jogo, com marcação em cima, marcação-pressão, marcando a saída de bola do adversário, criando oportunidades no primeiro lance do jogo. O Cruzeiro já construiu uma boa jogada aqui para a esquerda e quase fez 1-0. Nesse momento nós falamos assim, pô, hoje vai. Só que não. Tem algumas coisas, gente, que estão absurdas. O Cruzeiro toma gol todo jogo o Cruzeiro toma gol. E ano passado o nosso sistema defensivo era um dos mais seguros. E hoje a zaga do Cruzeiro virou uma peneira. O Cruzeiro começou bem o primeiro tempo. Depois o Curitiba foi equilibrando o jogo, buscou o empate. Só que quando nós vamos para o segundo tempo, para mim, que começa a desandar as coisas. E o Cruzeiro perdeu mais uma vez na temporada, mais um jogo de decepção, onde não tem como a gente deixar de falar 2 palavras aqui. Fora Tite. Adeus, Tite. E infelizmente não tem esperança o trabalho do senhor Adenor no Cruzeiro. O estilo de jogo do Cruzeiro mudou e esse estilo de jogo acabou com o Cruzeiro. Esse estilo de jogo do Tite matou o Cruzeiro. Ele ficou um tempo sem treinar, passou por alguns problemas de saúde e tal, e retoma o futebol desta forma. É triste por ele como ser humano, mas, o Tite, o futebol, ele exige algo a mais, né? E você não tem essa capacidade atualmente de fazer isso no Cruzeiro. Nem você e nem o seu filho, Matheus, vão conseguir fazer com que o Cruzeiro continue aquilo que estava bom e perfeito, podemos dizer assim, no ano passado, em relação ao seu trabalho, né? Não era perfeição total também, o Cruzeiro tinha suas falhas, ele precisava apenas aprimorar, mas não destruir, como infelizmente o estilo de jogo do Tite destruiu esse Cruzeiro. O negócio, pessoal, é que antes era um Cruzeiro, que eu já cansei de falar isso, eu vi isso aí desde os primeiros jogos, já cansei de falar, mas vou repetir. O Cruzeiro de transição, o Cruzeiro de velocidade, o Cruzeiro letal. A palavra que mais bem definia o Cruzeiro era letalidade, e o Cruzeiro acabou nisso. Hoje o Cruzeiro ele é pragmático, é um time lento, é um time de posse de bola improdutiva, que faz com que erros aconteçam lá na frente, neste agrupamento mais ofensivo de jogadores, e deixam o time totalmente exposto. O estilo de jogo do Cruzeiro, ele intensifica e mostra ainda mais pontos fracos de alguns jogadores, como Lucas Silva, William, Fabrício Bruno, vários outros aí dentro desse esquema, né? Vão intensificar o seu lado de ponto fraco, e o ponto forte de vários outros atletas, como o Gerson, como o Matheus Pereira e até mesmo o Caio Jorge, vão sumindo ao longo da partida. O Caio Jorge não é mais o Caio Jorge do ano passado, e olha que já fez gol, porém, a forma como ele joga hoje no Cruzeiro se torna um atacante que custa a chegar a uma bola, porque essa bola é travada muitas vezes no meio de campo. Finalizações pouco acontece. O Cruzeiro era um dos times que mais finalizavam no jogo, mais causavam perigo ao adversário. Tudo que hoje o Cruzeiro sofre com os adversários e os gols que tem sofrido era o que o Cruzeiro fazia com os times que jogavam contra no ano passado. Ou seja, o Tite destruiu tudo isso. E esse erro, esse problema vem da diretoria do Cruzeiro. Ela escolheu trazer o Tite pensando apenas no nome Tite no mercado, para convencer algum atleta aqui e ali, para dar um respaldo também de comando técnico pela sua história, pelo seu retrospecto. Esse erro aconteceu assim também com alguns jogadores, como no caso de Dudu, como no caso de Gabigol, contratações por nome. Isso não garante nada. Inadmissível essas 3 coisas que vem acontecendo no Cruzeiro, e já passou da hora disso mudar. Chega!
chega. Eu separei em 3 para ficar mais fácil de você entender e para esse vídeo também não ficar um vídeo de 5 horas de desabafo. Eu quero fazer um vídeo curto e quero que você entenda de uma vez por todas que se continuar desse jeito que tá, a gente vai estragar o que a gente tem de bom. E é isso que tá acontecendo, né, seu Tite? O que o Tite tá fazendo no Cruzeiro ainda? Se é questão técnica. Agora eu vou chegar no Tite. Como que um cara que se diz campeão de tudo, como o Tite disse na última vez, foi só ganhar um joguinho de 1-0 que ele já vem expondo toda a arrogância dele. Não é que eu sou campeão e eu não fui campeão à toa, meu amigo. E esse recado não vai só para o Tite, não. Vai para os jogadores do Cruzeiro aqui também. Vocês não ganharam nada com a camisa do Cruzeiro. Absolutamente nada. Nem o Rural. Vocês não ganharam nada com a camisa do Cruzeiro. E aí vem o Tite, cheio de status, né, Pedrinho? Que decisão errada, Pedrinho. Depois eu vou chegar no Pedrinho também, mas aí vem o Tite, cheio de status, e coloca o time para jogar de uma forma que todo mundo já esperava, porque isso é o Tite. Um time covarde, um time pragmático, um time apático. Esse é o Tite dos últimos anos. Tá dentro da expectativa. Aquilo ali que você viu são os times do Tite nos últimos anos. É aquilo ali. Uma posse de bola lenta, improdutiva, um time bagunçado, uma zaga desorganizada, um ataque que não produz nada. Ficou pior. E aí, olha a ideia de gênio do Tite. Porque ele é um gênio também, ele é um especialista, né? Não pode falar dele aqui porque ele sabe, ele estudou futebol. Mas aí, ao invés dele tirar o Christian, ele me tira o Gerson. O Gerson não estava muito produtivo no jogo, mas pode olhar as estatísticas. Ele não tinha errado um passe no jogo. O Tite tem que ser demitido ou não tem que ser demitido? O Tite vai ser demitido ou não vai ser demitido? Fato é, a pressão tomou tamanha proporção que hoje, para mim, ela é discutida. Se sai, se não sai. E eu acho que só uma coisa faz o Tite ficar no Cruzeiro. A convicção da diretoria. Se houver convicção do que eles estão fazendo é certo, é bom, e que esse time vai, daqui uns dias, pegar um condicionamento físico melhor e vai engrenar, beleza. Agora, se não há convicção de que estamos fazendo certo, de que realmente o trabalho é bom, internamente, poxa, cara, tudo que tá fazendo aqui é muito bem feito, isso aqui vai virar. Porque a gente tem esse feeling, né? De olhar assim, pô, cara, isso aqui vai virar. Isso é intuição e convicção. Se houver isso, mantém. Se não houver, a diretoria do Cruzeiro vai mandar embora o Tite, porque eu acho que chegou nesse ponto. E por que chegou nesse ponto? Porque o torcedor, ele não comprou a ideia Tite desde o início, galera. Desde o início. Antes do Tite iniciar. Cara, já era fora Tite. Ok? Então, para você ter noção, tem 1 mês e 4 dias que o Cruzeiro se reapresentou. Com 15 dias a gente já ouviu, já fora Tite. Ele não teve o planejamento, ele não teve o tempo na sua mão, porque ele nunca teve esse respaldo do torcedor. Nunca teve e não vai ter, tá? E por isso que se demitir o Tite, cara, tipo assim, e aí dele, velho, pelo menos vai dar sossego, vai dar paz, cara. Porque do jeito que tá muito ruim, cara, tá ruim pra caramba. Tá ruim, cara, porque o torcedor, cara, respirou, entendeu? Isso é ruim e isso também influencia no resultado. Olha, Coritiba 2-1 de virada em cima do Cruzeiro. Cruzeiro com futebol pífio, pobre, horroroso. A torcida mandando o Tite tomar caju, mandando ele pedir demissão. Ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais. O time não tem um esquema de jogo, não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. Deixou o Lucas Silva na reserva para botar Gerson, que não joga nada, que não tá jogando nada, que custou 30 milhões de euros. Absurdo.
A China Azul não merece isso. A China Azul não merece isso. O presidente não merece isso. Sabe? O Tite não tem tamanho para ser técnico do Cruzeiro. Olha lá, 53 minutos. Já passou do tempo, juiz. Que vergonha. E a torcida indignada, xingando o Tite, mandando ele pedir demissão. Não vai pedir. Não vai pedir. Ele não pede demissão. Olha lá, acabou. Vamos ver a vaia. Vamos ver. Aí, Tite. Olha lá, correu pro vestiário. Olha lá. Tá aí, ó. Primeira vitória do Coritiba depois de tantos anos. 20 anos sem ganhar do Cruzeiro em Minas Gerais. 22 anos. 22 anos sem ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Ganhou com o Tite. Ninguém suporta mais isso. Que técnico medíocre. Fraco, horroroso. O time não tem jogada. Tudo que o Leonardo Jardim fez, ele destruiu em 30 dias. E não adianta o pessoal falar, é muito cedo. Não é cedo, não. Como não é cedo também pro seu Gerson, que estava jogando na Rússia. Seu Paquetá, que estava jogando lá na Inglaterra e não está jogando nada no Flamengo. Os caras que custaram 30 milhões de euros. Pelo amor de Deus. O Paquetá custou 43 milhões de euros. O Gerson custou 30 milhões de euros para jogar essa bolinha com esse técnico medíocre. Esse técnico é medíocre. O Cruzeiro está na lanterna do campeonato. Uma vergonha. A China Azul não suporta isso. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. A gente fica acordado. Aqui ainda é cedo. Para vocês é tarde, 11h35 da noite. Vocês têm que trabalhar amanhã cedo para ver isso aí. Por isso que o Mineirão estava vazio. A torcida não suporta mais. Olha lá, Cruzeiro. 20º colocado, último colocado. Lanterna. Ano passado a gente olhava a tabela, tava lá, ó, Cruzeiro na cabeça. Aí, ó, na lanterna, eu avisei quando contrataram o Tite. Ele não tem tamanho para ser técnico do Cruzeiro. Nunca teve. Ex-treinador em atividade. Só uma vergonha. Só baba-ovo e passa pano que ainda defende esse Tite aí. Ah, não teve tempo. Que não teve tempo, rapaz. Que não teve tempo. O Corinthians está lá, ó, jogou até dia 21. Foi campeão da Copa do Brasil, entrou em campo e meteu ferro no Flamengo. Porque tem treinador de verdade, que é o Dorival Júnior. Ninguém suporta mais isso. Sabe, a torcida não é trouxa, não. Tá cheio de gente querendo cancelar o sócio-torcedor. Pode botar as manifestações aí na tela, Rodrigão. Sabe? Medíocre. Vergonha, cara. Sabe, a gente vem aqui pra ver um jogo imaginando, pô... Sabe, o Cruzeiro hoje vai jogar. Eu falei que ia ganhar do Coritiba, errei. Eu falei, vai ganhar do Betim, vai ganhar do Coritiba. Ganhou do Betim na Bacia das Almas. Né? No último lance do jogo, a cabeçada do Matheus Pereira. No último lance do jogo. Eu tô zapeando aqui, galera, que eu tô procurando aqui o Sport TV. Sabe? Troca de passos ali para ver o que... Ah, Fabrício Bruno tá dando entrevista. Um técnico criado pela mídia, abaixo da crítica. Samuel, é isso aí, Samuel. Criado pela mídia. Mídia baba-ovo, sabe? Sandro Mota, somos lanterna, saldo de -5. Esse Tite nos leva para a Série B. Ô, gente, ele avisou, aspas, eu tenho uma grande dívida com o Atlético Mineiro, fecha aspas, Tite. Ele está pagando a dívida. Perdeu o clássico e está botando o Cruzeiro na Série B. Nesse momento, o Cruzeiro é Série B. Ah, gente, mas é a segunda rodada do Brasileiro, não importa. Ele destruiu em um mês o trabalho que o Leonardo Jardim fez, gente. E ele não vai pedir demissão. A China Azul pedindo. Tite, pede demissão. Ele não vai pedir. Ele é covarde. Ele não vai pedir demissão. Não vai pedir.